do PISM de 2023, que diz o seguinte: a tabela periódica dos elementos químicos foi proposta há mais de 150 anos por Dmitry Mendeleev. Desde então, muitos elementos químicos foram descobertos e outros criados em laboratório, chegando aos 118 conhecidos atualmente. A respeito da constituição atual da tabela periódica, é correto afirmar que é uma questão do PISM-1 que fala tipicamente da tabela periódica, uma questão comum até nas provas, que é uma questão que fala de tabela periódica. Bom, antes de começar a discutir essa questão, a gente pode dar uma olhadinha lá na tabela periódica, que a própria prova nos fornece, para saber quais informações seriam relevantes para a gente fazer o julgamento aqui se é verdadeiro ou falso. Nessa tabela, quais são as informações importantes que a gente pode marcar aqui olhando para a prova? A gente tem aqui, ó, as linhas horizontais, que são os períodos. Os períodos, eles variam de 1 a 7 conforme as camadas da tabela periódica, tá? Com relação ao elemento, quanto maior o número ali, né? Maior o número de camadas, e aqui eles são classificados aqui nas linhas verticais, a gente tem os grupos, ou também chamados de família. Aqui tem mostra o que é cada coisa, o número de cima aqui nessa tabela é o número atômico e a massa é o número de baixo. Então, por exemplo, se eu pego o berílio aqui, o 4 seria o número atômico do berílio e o 9 seria a massa. Além disso, ela mostra aqui separadamente a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são separados, que vão aqui, ó, vem desses aqui, tabela periódica. Pois bem, certo. Então, agora a gente vai voltar para a questão e vamos dar uma lida no que ela nos diz com relação às propriedades periódicas. Letra A. Todos os elementos do terceiro período possuem 3 elétrons na camada de valência. Bom, elementos do terceiro período, estou falando aqui das linhas na horizontal da tabela periódica, né? Todos esses elementos aqui, ó, do terceiro período, eles têm 3 camadas. Os períodos não diz com relação à quantidade de elétrons na camada de valência, mas sim com relação às camadas. Então, essa alternativa, ela estaria incorreta, tá? Eu estaria correto se, em vez de falar períodos, falasse grupo ou família. Todos os elementos do grupo da família 3A, por exemplo, ou do grupo 13, eles têm 3 elétrons na camada de valência. Não é o caso do período ali. O elemento potássio, encontrado no grupo 1 dos metais alcalinos, cujo símbolo é K, número atômico 39,1 e massa 19. Bom, aqui a gente tem que observar uma questão uma sugestão bem de resposta bem interessante que fala o grupo certo, fala que ele está nos metais alcalinos que tem símbolo K. Vamos olhar quem seria o potássio. O potássio, ele está aqui, ó, na tabela periódica. Ó. Ele é do grupo 1, esse grupo 1 é dos metais alcalinos. No entanto, se a gente observa com cuidado aqui, ele tem número atômico 19 e massa 39,1. A questão, ela está falando o contrário. Então, isso aqui estaria incorreto. Ele mudou a ordem aí. O elemento bromo possui 7 elétrons na camada de valência, encontrando-se no grupo 17. O bromo, o símbolo do bromo é Br. Vamos ver lá na tabela onde que ele está. O bromo, ele está aqui, ó, ele está no grupo 17. O que os grupos ou as famílias representam? Os grupos, os elementos representativos, a gente sempre pega aqui o número indicado nas unidades para saber a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Por exemplo, o grupo 13 tem 3 elétrons, 14 tem 4 elétrons e assim sucessivamente. Então, o grupo do bromo, que é chamado de halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Então, tá correto o que está falando aqui na questão. Ó. O elemento bromo possui 7 elétrons na camada de valência e está
Grupo 17, essa seria a resposta correta. Mas o que que as demais questões têm de incorreto? O elemento de número atômico 17 é um metal. Se a gente voltar na tabela periódica, encontrar o elemento de número 17, você vai ver que ele é o cloro. Esse elementozinho aqui, ó. Aqui, os halogênios, eles já são classificados como ametais, né? A gente tem a parte ali da direita da tabela periódica, onde a gente tem os ametais. E por fim, o elemento urânio encontra-se na série dos lantanídeos com símbolo U, número atômico variando de 89 a 102. Vamos achar o urânio. O urânio está aqui, né? Ele não faz parte da série dos lantanídeos, mas sim dos actinídeos, né? E ele tem número atômico igual a 92 e massa 232. Então, aqui tem o erro aqui, falando da série dos lantanídeos. Na verdade, seria os actinídeos.